dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária de julgamento do contencioso tributário do município de Criciúma, hoje, dia 27 de fevereiro de 2026. De imediato, já aprovado o julgamento, o recurso voluntário 529 de 2025. O assunto é um cancelamento de notificação fiscal da ação fiscal 397 de 2024. O recorrente é 737 Produções Limitadas e a relatora conselheira é a doutora Fernanda Ruffin. Esse processo ele já foi iniciado no dia 28 de novembro de 2025, que foi a última sessão ordinária que tivemos no ano passado. Eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu naquela sessão. Se por aventura eu cometer algum equívoco, os senhores se sintam à vontade para me corrigir. Inicialmente, a doutora Fernanda, conselheira relatora, fez a leitura do relatório e, na sequência, falou, sustentou oral, fez a sustentação oral o proprietário da empresa, o senhor Jackson Lemos. Após a sua sustentação oral, a conselheira relatora votou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Nas discussões, o conselheiro Moisés solicitou vistas que foram definidas de imediato por mim. O processo, então, está voltando agora para a análise das vistas do doutor Moisés. Passo, então, a palavra. Antes disso, se o doutor e o proprietário quiserem se assentar à mesa, apesar de a sustentação oral já ter ocorrido, se algum conselheiro suscitar alguma dúvida, vocês estão prontos para... Aí eu passo a palavra para os senhores. Doutor Moisés, fique à vontade. Muito bem, bom dia a todos, bom dia, presidente, Camila, conselheiros, colegas, demais presentes, representantes da empresa. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao entendimento da eminente relatora, porque eu tenho o maior respeito e admiração, mas adoto visão diversa sobre o caso exame. E o ponto a que me apego diz respeito à instrução e às inferências realizadas pela fiscalização tributária para justificar o orçamento. Em seu relatório fiscal circunstanciado, a autoridade fiscal afirmou que a empresa A teria reconhecido expressamente não ter atuado como coprodutora na maioria dos eventos sob fiscalização, excetuados 4 espetáculos específicos. B. Não apresentou os contratos celebrados com os artistas, nem documentação contábil apta a demonstrar a realização de eventos em regime de coprodução. C. Admitiu que, nos casos de produção própria, os ingressos foram comercializados diretamente pela empresa, com retenção de ISS ao município, sendo a parcela relativa à locação de teatros tratada separadamente, mediante recibo. E D. Informou que, após a extinção do PERS, o faturamento passou a ser corretamente alocado, estando em curso medidas para a formalização contratual. Com base nisso, concluiu o fiscal que, abro aspas, tais elementos confirmam a existência de inconsistências entre a atividade efetivamente prestada e o enquadramento tributário utilizado nas notas fiscais emitidas, fecho aspas. Já em réplica fiscal ao recurso voluntário, a autoridade notificante acrescentou que o alegado reconhecimento expresso do contribuinte teria configurado o turning point da instrução processual, expressão utilizada para indicar um suposto ponto de inflexão probatória apto a validar a classificação fiscal por ela adotada, no sentido de caracterizar as operações como mera cessão de espaço. Sustentando que tal circunstância, somada à não apresentação dos contratos, da escrituração fiscal e dos comprovantes de retenções de ISS correspondentes, evidenciaria insuficiência probatória em desfavor do contribuinte. Ocorre que a suposta confissão invocada pela fiscalização não possui aptidão jurídica para fundamentar o lançamento. Conforme consta dos autos, a declaração não foi prestada pela empresa autuada nem por seu representante legal ou procurador com poderes específicos, mas por um terceiro prestador de serviço, mediante resposta encaminhada por e-mail pela contabilidade da empresa parceira Minha Entrada, circunstância que afasta sua natureza confessória, que é a base do lançamento. Foi a confissão. Para a fiscalização, esse é o turning point, essa confissão. E para mim, a confissão não é da empresa, né? Nos termos do Código de Processo Civil, a confissão exige manifestação inequívoca da própria parte acerca do fato que lhe seja desfavorável, o que não se verifica quando a informação decorre de terceiros sem demonstração de poderes de representação. Ademais, tal alegação foi reiteradamente refutada pelo contribuinte em sua defesa administrativa, permanecendo desprovida de corroboração por outros elementos objetivos. Nessas condições, o referido apontamento assume, quando muito, caráter meramente indiciário, insuficiente para sustentar a conclusão fiscal. Além disso, não se identifica nos autos qualquer prova concreta
apta a demonstrar a ocorrência do fato gerador nos moldes descritos pela autoridade fiscal, limitando-se a autuação a inferências decorrentes de lacunas documentais sem a correspondente demonstração positiva da materialidade tributável. Como se sabe, em matéria tributária, especialmente quando o lançamento implica o reenquadramento da atividade econômica do contribuinte com consequente majoração da carga tributária, incumbe necessariamente ao fisco demonstrar de forma concreta os fatos constitutivos do crédito tributário mediante prova positiva da materialidade e do enquadramento jurídico adotado. Nesses casos, a ausência de documentação específica por parte do contribuinte não supre o dever da fiscalização de demonstrar, por elementos objetivos, qual foi a atividade efetivamente prestada. Trata-se de decorrência lógica do princípio da estrita legalidade e da própria estrutura do lançamento tributário previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, segundo o qual compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário mediante a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo montante devido e a identificação do sujeito passivo. Isso significa que não basta a administração suscitar dúvida ou formular presunções acerca da ocorrência do fato gerador. Para sustentar o enquadramento adotado em seu lançamento de ofício, é indispensável demonstrar, com base em prova idônea e suficiente, que os fatos concretamente apurados se amoldam à hipótese normativa invocada. O artigo 149 do Código Tributário Nacional, ao disciplinar as hipóteses de lançamento e revisão de ofício, condiciona essa atuação à verificação de circunstâncias objetivas, tais como erro, omissão, inexatidão, falsidade, dolo ou simulação, entre outras hipóteses legalmente previstas. Não se trata de autorização genérica para requalificação fiscal fundada em mera divergência interpretativa ou em presunções desacompanhadas de demonstração fática consistente. Nos casos do lançamento por homologação, a desconsideração da classificação adotada pelo contribuinte igualmente pressupõe demonstração objetiva das circunstâncias autorizadoras previstas em lei, o que não se verificou no caso concreto. Ademais, não se identifica na hipótese legal que autorize a inversão do ônus probatório no processo administrativo fiscal. O reenquadramento tributário exige demonstração sólida da materialidade a respeito da atividade efetivamente exercida, não sendo suficiente a formulação de inferências acompanhada de suporte probatório idôneo. E aqui, fora do voto, o que me parece o seguinte: a autoridade fiscal, a partir da declaração do contribuinte, que reconhecida pela autoridade fiscal é o turning point, né, o ponto de inflexão, seria uma confissão, ele para de instruir, para de buscar outras provas, pede documentos para o contribuinte não apresenta documentos e ele infere que a atividade não é aquela que o contribuinte classificou, mas outra. Mas ele não vai atrás, por exemplo, dos artistas para entender com os artistas se era coprodução ou não. Ele partiu da declaração do e-mail da menina que trabalha na contabilidade na minha entrada e não é coprodução, não existe coprodução. Então, para mim, isso é bastante crítico nesse ponto. Então, a esse respeito, é precisa a lição de Brito Machado II, ao comentar o artigo 9 do Decreto 7235, que impõe à autoridade atuante o dever de instruir o lançamento com todos os elementos indispensáveis à comprovação do ilícito, e eu vou citar porque eu acho bastante importante. Cabe à autoridade que profere o ato administrativo de lançamento ou qualquer outro ato administrativo fundamentá-lo e instruí-lo com os elementos de prova das afirmações contidas na citada fundamentação. O ônus da prova nesse momento é da administração e não do administrado. Trata-se de regra aplicável a quaisquer atos administrativos decorrendo do dever que tem a administração de fundamentá-los e da regra da teoria geral das provas, segundo a qual o ônus de provar é de quem tem o ônus de alegar, no caso fundamentar. Desse modo, caso seja efetuado um lançamento tributário contra determinado cidadão e esse lançamento não contiver em sua fundamentação a narração detalhada dos fatos, acompanhada dos elementos comprobatórios da ocorrência dos mesmos, o cidadão não precisará provar que tais fatos não ocorreram. Seria a prova negativa. Bastará demonstrar para o sucesso de sua impugnação que o ato impugnado é nulo por falta de fundamentação ou que os fatos narrados nessa fundamentação não foram devidamente comprovados. Então a lição é clara. Não compete ao contribuinte demonstrar a inexistência do fato gerador. Incumbe ao fisco, primeiro, comprovar sua ocorrência nos exatos termos em que é afirmada na autuação. Cumpre destacar que a controvérsia não diz respeito à apuração da base de cálculo, à utilização de presunções legais de receita, mas sim à própria natureza da atividade efetivamente exercida ao correspondente enquadramento na lei de serviços do ISS. Nessas hipóteses, a exigência probatória é necessariamente mais rigorosa, pois o reenquadramento pressupõe demonstração concreta da materialidade do serviço prestado. Ainda quanto à distribuição do ônus probatório, a orientação administrativa é há muito convergente conforme precedente do CARF, e daí eu trago o precedente e não vou citar para não ficar enfadonho.
As notas fiscais regularmente emitidas pelo contribuinte gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade e constituem prova dos fatos nelas descritos, podendo tal presunção ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário. Outro sim, vale destacar que em matéria tributária prevalece o princípio da primazia da realidade material sobre a forma, consagrado no artigo 116, parágrafo 1 do CTN, implicitamente. Contudo, essa primazia não autoriza a reconstrução fictícia dos fatos, exigindo demonstração objetiva da substância econômica das operações. No caso concreto, não há qualquer prova de dissimulação nem demonstração de que o contribuinte tenha praticado ato destinado a ocultar o fato gerador. O que se verifica é a desconsideração do enquadramento adotado pelo contribuinte com base exclusivamente na lacuna documental e em declaração isolada de terceiro. Nesse ponto é importante lembrar que a inexistência de contrato escrito por si só não descaracteriza a coprodução, uma vez que a forma escrita não constitui requisito de validade para as relações dessa natureza. Em âmbito privado, existem, e com frequência, contratos verbais, podendo a atividade ser demonstrada por sua execução material e pela circunstância econômica dos valores envolvidos. Se a fiscalização entendia insuficiente a documentação apresentada, deveria ter adotado procedimento técnico apto a demonstrar objetivamente a materialidade da atividade tributada, o que nesse caso não ocorreu na minha avaliação. O lançamento foi estruturado exclusivamente em inferências decorrentes de lacunas documentais, sem a demonstração positiva de que o contribuinte apenas realizava a cessão de espaço, expondo que o reenquadramento tributário foi promovido sem base fática suficiente. A jurisprudência do STJ tem afirmado no sentido de que documentos fiscais regularmente emitidos somente podem ser desconstituídos mediante prova segura de sua inidoneidade. E aí eu trago a jurisprudência aqui, também não vou citar para não tornar demasiado o voto. No caso concreto, não houve declaração de inidoneidade das notas fiscais, nem demonstração objetiva de divergência material entre os documentos fiscais e a realidade das operações. Em síntese, a insuficiência da instrução probatória não autoriza a constituição de crédito tributário com base em presunções sem respaldo legal. Essa não é uma presunção legal. E sem demonstração objetiva dos fatos constitutivos da obrigação tributária. Ademais, no que concerne a parte sancionatória do lançamento, deve-se aplicar o disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a interpretação deve ser mais favorável ao acusado quando houver dúvida quanto à capitulação jurídica. No caso sob exame, subsiste dúvida razoável quanto à natureza jurídica das operações, circunstância que impede a manutenção da tipificação adotada pela fiscalização e impõe a interpretação mais favorável ao contribuinte. Sem a demonstração objetiva de que a atividade do contribuinte se limitava à mera cessão de espaço, não há suporte jurídico para o reenquadramento com a majoração da alíquota do ISS. Assim, além disso, em seu recurso, o contribuinte apresentou por amostragem documentação que evidencia a realização de eventos em regime de coprodução, apta a corroborar a classificação fiscal por ele adotada. Diante de todo exposto, entendo que o fisco não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou prova apta a afastar a presunção relativa de veracidade das notas fiscais do contribuinte, limitando-se à declaração isolada de terceiro, desprovida de validade jurídica como elemento confessório, e a inferências não corroboradas por elementos objetivos, o que compromete a demonstração da materialidade do fato gerador nos termos inconstituído, evidencia vício material apto a ensejar a sua desconstituição. O lançamento, portanto, carece de demonstração adequada do fato gerador. Assim, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento integral para cancelar a notificação de lançamento. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Moisés. Então, a conselheira relatora, em seu voto, vota pelo desprovimento do recurso. E em voto vistas, o conselheiro Moisés, então, abre mais uma emergência e vota pelo provimento integral. A matéria está em discussão dos conselheiros. Presidente, eu vou abrir aqui com uma fala bastante enxuta, no sentido, na sessão anterior, depois de ouvir o voto da doutora Fernanda, que acompanhou o julgamento na primeira instância, que também entendeu acompanhou a decisão da autoridade fiscal, e naquele momento me pareceu bastante, eu estava convencido, não proferi o voto, mas estava convencido que era o caso. Agora também ouvindo o voto do Dr. Moisés, que foi bastante incisivo e consistente, na minha opinião, na argumentação, eu não teria como abrir essa matéria para discussão. Eu gostaria de pedir vista do processo, para ter um pouco mais de embasamento, ler com mais atenção ambos. Eu sei que isso é ruim para a própria empresa, gera uma insegurança, uma morosidade no julgamento. Só que se eu adotar ou acompanhar o voto divergente ou acompanhar o voto da doutora Fernanda, eu vou estar sendo superficial na análise. Então, eu gostaria de pedir vista do processo. A não ser que o doutor Edemar queira também vista, eu abriria... Não, pode ir, fica à vontade. Ontem foram juntados novos documentos, né? Não sei se já estavam nos autos, acho que não. Não.
Eu até trouxe os memoriais aqui, né? Bom dia a todos, para explicar quais são as bases do pedido de reversão, né? Então, basicamente estou resumindo os documentos que foram juntados, explicando aqui cada um deles, né? Esse material fica com vocês, mas são comprovantes da empresa aos artistas que produziram os eventos, os materiais de divulgação onde consta expressamente ali a logo da 737 na divulgação do evento, as notas fiscais relativas à produção e os borderos, né, que até é a última folha aqui desse material que eu deixei com vocês, vocês podem ver que tem praticamente 40 eventos em que a nota fiscal e o valor das vendas de ingressos é exatamente o mesmo. Né? Então, se fosse uma exploração da casa de show e não uma coprodução, ele não emitiria uma nota do valor total dos ingressos. Né? As notas fiscais de locação que nós juntamos, elas têm uma média de R$3.000, R$3.300, enquanto que as notas de produção têm uma média de R$30.000. Então, não existe alocação de 30 mil, né, de média. Até porque inviabilizaria praticamente 90%, já que você pode falar melhor que eu, mas inviabilizaria praticamente 90% dos eventos a serem realizados. Né? Se eu tivesse que locar e pagar 30 mil, eu não teria renda suficiente para ter lucro como produtor de um evento simplesmente locando. Né? Tem pagamentos de direito autoral também, né, do licenciamento do direito autoral, o ECAD, feito pela 737, e também juntamos documentos de pagamento a terceiros, que seriam logística, van, para buscar e os artistas no hotel, trazer para o teatro, levar para o aeroporto, enfim. Pagamento de serviços de iluminação e sonorização no teatro. Também pagamento de camarim e pagamento também de serviços de validação de ingresso para a entrada do público. Né, que, no nosso entender, isso só faz sentido se eu só pago isso se eu sou realmente produtor. Né? Se eu estou apenas cedendo ou locando espaço, não tem por que eu assumir esse ônus de pagamentos. Eu acho que esse é o ponto central. Para mim sempre foi muito claro, até numa visão um pouco mais simplista, de que o aluguel do espaço, quem loca se desincumbe dos serviços acessórios. Sonorização, ingresso, eu te loco o espaço, o locatário vai, faz a produção, vende, eventualmente a limpeza posterior pode estar a cargo do dono do imóvel, enfim, isso não seria problema. A partir do momento em que o locatário sai dessa posição de locatário e presta um bojo de serviços que acompanham aquela locação, aquilo deixa de ser uma simples locação e passa a ser uma prestação de serviço. Isso sempre me pareceu muito claro. E aqui não está claro nos autos, nem agora menos. E a gente está falando de nulidade material, não tem implicação não seria um erro de direito, então a gente não está falando que a gente não pode refiscalizar, mas todo prazo prescricional seria consumido. Se fosse uma nulidade formal, de ordem processual, talvez eu votasse pela força dos argumentos do Dr. Moisés, para que isso voltasse ao fisco, para ele reanalisar e desde o início. Mas como não é o caso, eu peço vista dos autos, presidente. Não, mas adicionalmente, Felipe, se eu não me engano, e aí me corrija, Fernanda, é só 23 e 24 que está notificado aqui, né? 23 e 24. Então não seria atingido pela prescrição de qualquer maneira, né? O fisco poderia refiscalizar. Perfeito, tá. Ainda assim, como é uma nulidade material, isso tem uma implicação, acho que mais profunda Sim, do que um erro formal. Para mim, assim, o fato de a declaração não ter sido prestada pela empresa e a fiscalização não ter ido atrás de outros documentos, ter se conformado só com a ausência documental, as lacunas documentais que a empresa dá, não tem como fundamentar o lançamento, cara. Ele teria que ter ido atrás dos artistas, ele teria que ter atrás de outros fazer elementos. A circularização. Exatamente, ir atrás de outros elementos para provar o lançamento dele, né? Então, me parece que isso é um ponto bastante perigoso, assim, o contribuinte, quer dizer, a fiscalização faz inferência e o contribuinte tem que provar que aquela inferência não é verdadeira. E essa não é a teoria geral da prova, né? Isso é bem perigoso para mim, sabe? Ao mesmo tempo, doutor, eu hoje eu não atuo na fiscalização, certamente, estou em outra posição, mas a época, quando eu atuava, era uma coisa que incomodava bastante, era a inércia do contribuinte, muitas vezes a omissão dele em prestar informações, né? Uma dificuldade, uma morosidade, uma dificuldade. Até onde eu me lembro, nunca a fiscalização também se recusou a dar prazo. Olha, não tenho, me dá mais 30, 60, 90 dias. Eu, quando atuava, sempre concedia prazo. E quando essa informação também não vem, ainda mais em contratos de grande vulto,
se estranha, no mínimo, que não haja a documentação. Ela tem que existir. A gente não vê no mercado, pelo menos nas grandes estruturas, contratualizações verbais, né? A gente está falando de shows que envolvem artistas, público. Quando a empresa se nega ou não fornece a documentação, eu não digo que é uma ilação, mas é um indício de que aquilo não existe. Concordo. Então, só por essa razão, eu entendo também a dificuldade do empresário, também já fui empresário, minha família tem empresa. Hoje no Brasil é o país da burocracia. Ontem eu estava assistindo uma série, não tem absolutamente nada a ver, e uma série americana que falou: você está com a burocracia brasileira. No meio de um episódio, chamam uma série The Rookie lá. E nem era enfim. simples, né? Era uma conversa entre policiais, parecia, a policial precisava comprar uma geladeira dentro de uma repartição pública e não conseguia. Aqui parece a burocracia brasileira, no meio do episódio. Então eu entendo também essa visão, eu acho que é uma ponderação, né? Mas a gente tem que seguir a estrita legalidade, não, tem algumas regras que a gente precisa seguir. Então só por esse motivo que eu pedi, vice-presidente. Posso só fazer uma consideração sobre a questão do turning point trazida pelo conselheiro Moisés? De fato, o e-mail enviado é contabilidade@minhaentrada.com.br e a resposta dada no e-mail, de fato, é que não existe produção. Mas porque, de fato, a minha entrada não produz nada. Exato. Ela é simplesmente um intermediário ali que faz a venda dos ingressos. Então, faz sentido a resposta dada no e-mail, porque realmente a minha entrada não produz nada. E aí, como bem ressaltado pelo conselheiro, a partir dali se entendeu, poxa, então eu não posso acolher a alegação do item 12.13 da lista de serviços, porque de fato não tem produção envolvida. Que essa foi a fala do representante da empresa na sustentação oral naquela ocasião. Realmente a pessoa era representante da minha entrada. E Felipe, isso está claro na réplica fiscal. O fiscal diz o seguinte: olha, no momento que chega o e-mail, configura o turning point. Eu já não vou mais atrás de nada. Eu peço o documento, não chega. Para mim, o que eu estou pensando é verdade absoluta e daqui para frente vai. Mas se ele, pelo menos na minha avaliação, tivesse entrado em contato com 2, 3 artistas, pego uma declaração ou contrato que talvez eles tivessem, olha, tá aqui, ó, não é um contrato de coprodução, era só sessão. Faz uma diligência, né? Faz uma diligência, cara. Aí é o seguinte, não, aí você tem a materialidade para os indícios e as inferências que você está fazendo. Mas nesse caso, ele só tinha a declaração, só o e-mail, e o e-mail caiu. Então, para mim, ficou frágil a produção probatória aqui. Perfeito, acho que até a próxima sessão eu teria uma posição. Talvez a massa probatória dessa impugnação, agora do recurso, ela veio a conta-gotas. Né? Agora que ela chegou. Doses homeopáticas. Se tivesse aplicado um antibiótico lá no início, desde a consistência tivesse diferente. Então, o recurso voluntário CN 529/2025, após a leitura do voto de vista do conselheiro Moisés Cardoso, fazendo divergência da implemento integral do recurso voluntário, o conselheiro Felipe José Tavares, professor vista do processo. Vocês fiquem à vontade se quiserem continuar aqui, e se quiserem se ausentar, eu vou dar. Obrigado. Bom dia para vocês. Recurso voluntário 358/2025. Assunto Mais bom trabalho. licença e saúde. Nós vamos TLFE, recorrente Elton John Alves Dourado. Conselheira relatora, a doutora Fernanda Wolff. Solicito a possibilidade de fazer a sustentação oral do contador da empresa, senhor Jonas Martins Borges, que convido para sentar conosco. Passo de imediato a palavra para a conselheira relatora, para que faça inicialmente a leitura do relatório, sem a manifestação de seu. Fique à vontade, doutora Fernanda. Trata-se de recurso voluntário interposto por Elton John Alves Dourado em face do lançamento da TLFE referente ao exercício de 2025. O recorrente insurge-se contra a exigência fiscal, argumentando em síntese que a base de cálculo utilizada está em desacordo com a realidade fática de suas operações. Sustenta que, embora possua em seu cadastro de pessoa física os quinais referente à atividade de apoio e extração de petróleo e gás natural e promoção de vendas, tais atividades não são exercidas no endereço fiscal situado neste município, que se destina exclusivamente a atividades administrativas de escritório virtual compatíveis com o CNAE 8211-300. A autoridade fiscal, por sua vez, defendeu a manutenção do lançamento sob o fundamento de que a legislação municipal, notadamente o artigo 348, parágrafo 5º do CTM, não autorizaria a aplicação de redutor da base de cálculo para os quinais principais do contribuinte. Solicitada a realização de vistoria em loco, o relatório atesta que no endereço fiscal do contribuinte não foram encontrados indícios de exercício das atividades de apoio à extração de petróleo ou de promoção de vendas,
confirmando a natureza administrativa do estabelecimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece o recurso, faço mais. Obrigado, Fernanda. Passo a palavra para o senhor Jonas Martins Borges, para que faça a sua explicação. Bom dia a todos. Mais uma vez estou aqui. Antes de mais nada, até fazendo o adendo do que o Felipe, né, comentou ali, em relação à questão da série, realmente estamos vivendo numa era tributária aí bem complicada, reforma tributária vindo. Eu até fiz um stories esses dias falando sobre uma pandemia contábil, né? A gente está com bastante burocracia e tudo mais. E eu faço essa abertura nesse sentido para frisar de quanto nós, contadores, estamos no meio de com perdão da palavra, mas um manicômio tributário gigante, com questões federais, estaduais e também municipais. E tudo isso, de alguma forma, gasta tempo, dinheiro, recurso, energia, enfim. E, diante de tudo isso, uma das situações que também vem a calhar aqui nessa situação é que essa atividade, ela realmente é exercida fora, até porque é uma estação marítima, a gente não tem mar em Criciúma, então, realmente é uma situação de que é um endereço fiscal. Porque um dos nossos escritórios ali, que é a Start Web Contabilidade, ela está situada aqui em Criciúma e quando a gente vai até São Paulo e outros lugares para fazer palestra, divulgar nossos trabalhos e tudo mais, como o público, eles são públicos prestadores de serviço, então foi escolhida a cidade de Criciúma como uma cidade exemplo para fins de questões relativas à tributação, à questão de viabilidade econômica, até porque eu, como tenho um escritório há mais de 14 anos, praticamente, então eu vivi uma época que Criciúma, eu estava falando com a Inan agora há pouco, né, da época que ele trabalhava com o Cláudio, que a Camila trabalhava com a Dala, quantas vezes a gente vinha aqui na prefeitura e tudo mais, e a gente tinha muita dificuldade para abrir empresas, era muito difícil, então assim, eu como uma pessoa muito bairrista, patriota, eu gostava de fazer a propaganda para abrir aqui em Criciúma, e chegava aqui, os contribuintes não queriam dar registro aqui, porque demorava bastante. Hoje Criciúma mudou muito, com muita luta, muita disputa na questão tanto o Sindiconte quanto nós mesmos, diretamente com as pessoas aqui envolvidas, para tentar facilitar isso, até para atrair pessoas e recursos para o município por meio desses empresários, dessas pessoas. E, no meio de tudo isso, a gente fez isso. Esse cliente é um caso prático disso. Ele não tem um estabelecimento fixo, né, porque ele trabalha realmente nessa extração, e ele tem atividades secundárias que é aquela situação, a pessoa, quando a gente vai abrir uma empresa, eles dizem, às vezes eu vou fazer isso, daí a gente às vezes coloca por uma questão de não ter depois que fazendo alterações, que às vezes eventualmente a pessoa faz uma atividade ou outra ali, mas nunca aqui, entendeu? Então a gente traz para o município justamente por uma questão de econômica, no caso para eles também, porque querendo ou não, o nosso município é até então atrativo, mas mediante essas taxas de alvará e essas situações todas, acaba tendo um desgaste muito grande e realmente fica inviável, entendeu? Porque daí o que acontece? Quando o contador chega e fala para o contribuinte que ele vai ter que pagar uma quantidade absurda de alvará, e o alvará, tipo assim, é uma taxa municipal, enfim, aí ele fica, óbvio que ele não vai querer mais ficar na cidade. Isso também implica até mesmo na saída de outros clientes que também estão atrelados a essa mesma situação. Então, obviamente que eu não estaria aqui hoje defendendo isso se eu realmente fosse uma situação que fosse na prática ocorrendo, entendeu? Porque daí realmente não faria sentido algum. Mas, de fato, não tem como, até porque aqui no próprio, o KINAI, ele é abrangente, ele é âmbito nacional, então o KINAI que pega uma pequena empresa e uma grande empresa é o mesmo, embora às vezes possa ter N situações que a prefeitura geralmente sempre, às vezes, bate na tecla por conta do KINAI, mas às vezes tem as questões municipais, tipo assim, às vezes, como é o caso aqui, ele trabalha com extração petrolífera, não tem aqui em Criciúma isso, então fica muito evidente também essa questão dessa cobrança ser inviável, né, por uma questão de um escritório virtual. E também levando em consideração de que até o ano, a empresa foi aberta em 2023, o primeiro ano o alvará foi gratuito, pelas questões que ele atendia à isenção. O segundo ano, teve uma taxa alta, nós viemos aqui na prefeitura, conversamos de forma administrativa, foi visto que na lei tinha permissão para que houvesse essa redução, e ele pagou R$500 na época, que foi realmente o que era devido, mas essa mesma lei ela mudou. Aí volto a dizer o que eu falei inicialmente. A gente está vivendo um manicômio tributário, porque assim, é complicado, não tem como a gente atender tudo. O cliente não foi, obviamente, a prefeitura não tem como notificar cada cliente, a lei tal mudou. Aí com esse, lei ficou 2025, veio de novo uma taxa alta, só que a mesma lei que nos embasou em 2024 já não estava mais favorável. Então assim, fica complexo para nós. Então, mediante tudo isso, a gente fica nessa situação porque
meio que bota o casaco, tira o casaco e o cliente, o contribuinte acaba, de alguma forma ou de outra, sendo prejudicado e vai aí também por terra todo o nosso propósito de querer trazer para a nossa cidade recursos, trazer para a nossa cidade empresas, para nosso estado, para o nosso município, enfim, como eu falei, sou bairrista, eu defendo também muito isso, e por isso que eu falo aqui abertamente, que é uma situação que às vezes pode ser na lei, tá levando tudo ao pé da letra é uma coisa, mas às vezes na prática, sabendo, até porque foi feito vistoria em loco, foi constatado tudo isso, eu acho que de um ano para o outro não mudou nada disso, só uma questão da mudança da lei e que está culminando nessa taxa absurda. É isso? Sim. Obrigado. Retorno a palavra, então, à conselheira relatora para que faça a sua análise de método e a manifestação do seu voto. Eu já adianto que meu voto foi pelo provimento, após a vistoria, né, que foi bem contundente. Eu fiz vários questionamentos e realmente eles identificaram que não exerce essa atividade no local, juntaram fotos, né, então já adianto que foi pelo provimento. A controvérsia dos autos consiste em definir se é legítima a cobrança da TLFE com base no CNAE, que, embora formalmente ativo no município, no momento do lançamento, não representa atividade efetivamente exercida pela empresa. O fato gerador da TLFE é, por sua natureza, a atividade de fiscalização exercida pelo município sobre os estabelecimentos, verificando as condições de localização, segurança, higiene e outras posturas municipais. Ela pressupõe uma atuação estatal, ainda que potencial, de fiscalização sobre uma atividade concreta. No caso em tela, a vistoria fiscal foi conclusiva ao atestar que as atividades que ensejaram o lançamento a maior, apoio à extração de petróleo e promoção de vendas, não são exercidas no endereço do contribuinte. No direito tributário, o princípio da verdade material pressupõe-se ao formalismo. A obrigação tributária nasce de fatos econômicos concretos e não de meras inscrições ou registros que não correspondam à realidade. A exigência de um CNAE no cadastro do contribuinte gera uma presunção relativa de que a atividade correspondente é exercida. Contudo, tal presunção pode e deve ser afastada por prova em contrário, como ocorreu no presente processo, por meio da vistoria em loco. Manter a cobrança com base em um registro que não espelha a realidade fática seria violar diretamente o princípio da verdade material e incorrer em enriquecimento ilícito por parte da administração. O artigo 348 do caput do Código Tributário Municipal estabelece que o valor da taxa será calculado de acordo com as importâncias fixadas em função do Código da atividade exercida. A norma é clara ao condicionar o cálculo do tributo à atividade efetivamente exercida, e não aquela meramente registrada. A interpretação da autoridade fiscal, que se ateve à análise do parágrafo 5º do mesmo artigo, partiu de premissa equivocada. A discussão sobre a aplicação de redutores só faria sentido se as atividades principais fossem de fato exercidas. Uma vez que ficou comprovado que as atividades de CNAE 09, 10, 6, 00 não são praticadas no estabelecimento, a única solução legalmente amparada é adequar o lançamento à atividade real do contribuinte, qual seja serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento a recurso voluntário para reformar o lançamento da TLFE relativo ao exercício de 2025, com a consequente adequação da base de cálculo à atividade efetivamente exercida pelo contribuinte, correspondente ao CNAE de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, resultando no valor de 7,1 FM. Com base nos princípios da verdade material e da eficiência da administração, orienta-se a autoridade fiscal para que proceda à revisão do lançamento da TLFE do exercício de 2026, caso a situação fática do contribuinte permaneça inalterada. Isso eu já coloquei porque eu vi que de 2026 já está lançado e como a fiscalização foi feita agora, no final do ano, então imagino que esteja mesmo. Obrigado, doutora Fernanda. A doutora Fernanda, conselheira relatora, vota pelo conhecimento no método pelo provimento integral do recurso. A matéria está colocada em discussão dos conselheiros. Vou fazer uma fala bem curta. A problemática é o parágrafo 5º desse artigo, né? Ele já foi bem discutido e eu acho que seria importante, eventualmente, o conselho, se o presidente assim entender e os demais membros, que a gente faça uma revisão. Ele é um artigo gramaticalmente confuso. Ele diz: caso todas as atividades se enquadrem nos códigos entre tais e tais, e após a realização da fiscalização em loco seja constatada a realização exclusiva das atividades administrativas similares às previstas no grupo CNAE 82.1, o valor da TLFE será de 7,1 FM, salvo se existirem outros CNAEs no CNPJ do estabelecimento, hipótese em que o valor da taxa será fixado nos termos do parágrafo 1º desse artigo.
Então, ele é um artigo confuso. O que ele quis dizer? Para mim, ele é ultra-legend, ele diz mais do que se queria dizer. Que, no caso, seja um escritório administrativo que precise ter aquele KNAI, porque a filial ou a matriz também tem, e ele só exerce atividade administrativa, ainda que existam outros KNAIs, não necessariamente entre o 01 e o 0 e o 43, cobra-se só atividade de administração. Isso para mim é muito lógico e é o que faria sentido, né? Eu tenho um escritório administrativo em Criciúma e a minha petrolífera, têxtil, enfim, fica em outro local. Eu não exerço aquelas atividades. O único ponto de reflexão, eu acho que no voto da doutora Fernanda, é que a gente também pegou muito caso no passado em que as empresas, por comodidade, colocavam 40, 50 KNAIs, desde distribuição de brinquedo até fabricação de material nuclear, e chegava, olha, eu não exerço nada disso, eu só vendo brinquedo. Por que estão me cobrando 49 UFM? Em fé, a gente tem uma presunção de que, em tese, a gente tem que fiscalizar. Para deferir, expedir um alvará, a empresa tem que estar preparada para desenvolver aquelas atividades. Isso implica no próprio custo efetivo da prestação desse serviço público de emissão de fiscalização e emissão dessa taxa. Então, eu acho que também é um entendimento de aí um pouco, não acompanhando 100%, acompanho, eu já antecipo que eu entendo que esse recurso deve ser provido, mas que a nossa decisão também não habilite o entendimento ou permite o entendimento de que a partir de agora empresas podem prever todos os KNAIs dentro do teu hall de KNAIs autorizados, que a fiscalização vai só poder cobrar aquilo que você efetivamente desenvolve. Isso inviabiliza o fisco, né? Senão todas as empresas que tiverem vão colocar todos os KNAIs e depois no meio do exercício ela vai falar, veja bem, você lançou errado, eu não desenvolvo essa atividade, vem aqui. E aí sim a gente vai precisar mobilizar uma equipe de 50 fiscais para ir em todas as empresas e olha, essa aqui você não desenvolve. E ontem você desenvolvia? E se amanhã você começar a desenvolver? Aquela é uma autorização para que ela desenvolva aquela atividade. Não é uma mera previsão que possa ser uma opção futura do contribuinte a cada exercício. Isso é algo simples de se fazer na Receita Federal. Burocracia absurda, claro. a contabilidade ainda vão ter que conviver aí alguns anos com ISS, CMS, IBS, está CBS. mudando por conta dessa legislação, a partir do momento que a prefeitura começou a ter esse entendimento de colocar as taxas dos secundários, foi orientado melhor o contribuinte. Os contadores, pelo menos no que eu entendo, não passa mais, talvez eu faça para não ter 50 KNAIs, 3 páginas de CNPJ, está sendo orientado, faz aquilo que realmente você faz, porque daí isso facilita o trabalho para nós e para eles também, porque se eventualmente tiver uma alteração, que seja feito, porque antigamente era realmente como você falou, mas pelo menos a gente tem tomado isso lá no escritório, de ter essa prerrogativa de que agora, como tem essas situações todas, para facilitar para todo mundo, porque de fato tem que ter um KNAI condizente com o alvará também. Na hipótese fática que a gente está vivenciando é o caso dos autos. Ele é um escritório administrativo, obviamente não é uma petrolífera, não tem mar aqui em Criciúma, enfim, não faria o menor sentido e muitas vezes precisa se colocar no cartão CNPJ por ser filial ou escritório administrativo. Então existem casos assim. Então eu acompanho a voz da relatora só com essa... Qual é o artigo? É o artigo... Estou com ele aberto aqui. 348, parágrafo 5º. Então, o Conselheiro propõe ao Conselho propor uma redação otimizada desse parágrafo, propor ao prefeito uma redação do nosso código, é isso? Então, se todos, obviamente, aqui é uma opinião pessoal, que depende de discutirmos isso no grupo ou ali do Conselho para a gente chegar numa redação. E na sessão que vem a gente aprova ou não essa redação, a gente discute durante o mês, né, no grupo, e aí na sequência eu faço um ofício ao prefeito solicitando, provavelmente ele vai fazer a alteração no final do ano, né, ele manda um projeto, normalmente um projeto único, juntando todas as necessidades de alteração, mas ele já fica definido para que a gente faça esse movimento. Então acompanha o voto da relatora. Perfeito. A discussão ainda, já posso escolher os votos? Pode escolher os votos. Um só voto? Acompanha a relatora também dentro daquela nossa, já uma posição que a gente tem que adotar, que quando verificada a verdade material e comprovada a atividade exercida, a gente tem reconhecido. Então eu acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora e referendo as palavras do Felipe, e o Felipe traz sempre muito bem a visão do fisco a respeito, e eu acho que tu tens
total razão, Felipe. E eu ia propor também que a gente fizesse essa revisão. Agora, olhando pelo lado do contribuinte também, se a gente faz essa jurisprudência aqui, né, isso pode fazer precedente, como a gente já tem o precedente, como o Sorato falou, no sentido da verdade material, mas pode estimular realmente o contencioso nessa linha. E por outro lado, se a empresa não está bem assessorada por uma contabilidade antenada na legislação ou uma advocacia, está pagando tributo a mais, e indevidamente às vezes, né? Então a gente precisa fazer essa correção para melhorar para o município, sem dúvida nenhuma, para arrecadar sobre o fato gerador que haja realmente o tributo devido, mas para o contribuinte não pague tributo maior também. Então eu acompanho. Inclusive, só uma última fala. Agora temos o Código do Contribuinte, né? Uma lei que ainda pouco se discutiu. Eu mesmo, para falar a verdade, li uma vez, né, com atenção, assim, uma vez, mas não estudei ainda. E agora o fisco tem deveres, a Fazenda Pública tem também o dever de informar. Então, isso já foi discutido no Sindicont, fomos até lá, mas de repente caberia uma ação mais incisiva de orientar nesse sentido. Olha, a verdade material ela é importante, mas a formalidade ainda não deixou de existir. Então, Exato. preveja que, de fato, auxiliar o contribuinte, né? Se essa informação não chega, agora, se o contribuinte está ciente de que ele pode vir a ser cobrado por prever quinais que ele não exerce e ainda assim não promove a alteração, é que ele tem a intenção de desenvolver aquela atividade, aí não se justifica também, né? Não é só o que ele desenvolve, é o que ele quer exercer. Ele está preparado, aquele ambiente está preparado para começar a vender material médico. Ele não quer mais vender só um insumo que não exija uma outra classificação. Enfim, eu acho que é uma discussão que merece ser evoluída. O Código do Contribuinte é uma lei que ainda não foi discutida, mas eu acho que cedo ou tarde a gente vai ter bastante. Os contribuintes não se atentaram a ele. E o fisco também não. Assim, nós, obviamente, estamos conversando, mas eu acho que carece ainda de. Junto com o Sindicont, com o pessoal da casa. O Sindicont tem as reuniões mensais na segunda noite, né? Eles levam, às vezes, alguém, um representante da Receita, do Estado, eventualmente, a marcar uma da Prefeitura para fazer esses... Cascais, desculpa cortar. Eu vou fazer um desabafo aqui em relação a essa taxa enquanto procuradoria, assim, porque eu não sei precisar, a gente não tem sistema agora que a gente adotou um sistema, né? Mas eu imagino que mais 70% das ações da procuradoria são de TLFE. É uma coisa impressionante. E O custo administrativo disso, né? para as ações muito última baixas, reunião que eu tive roda todo. Foi isso, daí foi indeferido e a gente teve que entrar com recurso judicial, toda uma demanda Sim. de tempo, energia, gasto daqui da máquina pública, e no fim foi deferido a nosso O favor. grande Então, assim, problema é a às vezes, essas baixa discussões da são- empresa. A empresa dá baixa na receita e não dá baixa no Felipe, município. A TLFE mas- continua sendo lançada. É um problema Mas tem, sistêmico. mas tem doutor. muitos casos que já tem a dissolução ali, tá na junta comercial ali há anos e a gente continua cobrando. Mas É é uma porque coisa o que o Felipe está impressionante. falando é que às vezes também é muito comum ir lá baixando a receita. Não deu E baixa. daí, poxa, eu não sei por que também a contabilidade erra de não ir lá baixando no parte municipal. Acontece ou, enfim, muito. outro- É e às raro, vezes mas tem que- acontece mas sim. assim, ó, mas são situações também que não é baixado porque tem débito na prefeitura e a Sim. prefeitura não baixa. Então, assim, tem várias situações que tem que talvez colocar um protocolo para justamente evitar toda essa demanda, né? Eu acho que a gente tem que revisar de uma forma geral eu essa. acho que vale Inclusive a pena. legislação federal já evoluiu no sentido que se Sim. tiver baixa com débito, é responsabilidade Isso. pessoal, né? Talvez Talvez pudesse evoluir a legislação municipal nesse sentido. Ó, pode baixar com débito, mas a responsabilidade vira pessoal. levar para o Cascais. CPF. Uma outra Eu até proposição. proponho então que a gente faça uma redação conjunto, né, com o Conselho, com a Procuradoria também, a Fazenda, né, pra gente melhorar essa legislação. Ótimo, mas especialmente desse. Não, eu acho que a gente tem que rever de uma forma Nossa. geral. Houve uma grande alteração agora no final do ano. Que o governador Carlos Moisés ele fez uma lei de baixo risco, definindo os finais de baixo risco, enquanto governador. Salvo engano, 2021, não lembro. E aí tinha em torno de 300 finais que eram considerados de baixo risco. Nós, a princípio, questionamos isso, fizemos um regulamento próprio, não valeu a pena, adotamos a mesma lista de finais da lei do governador Carlos Moisés. Em outubro agora do ano passado, o governador Jorginho revogou essa lei e publicou uma nova, ampliando para em torno de 900 finais. E em discussão com o prefeito, secretária Marucci, procurador-geral, secretário de Desenvolvimento, Tiago, e eu, nós colocamos a situação do prefeito, as possibilidades que seriam eventualmente também não adotar e ser mais restritivo,
mas isso eventualmente poderia dar uma demanda gigante e não compensaria. O prefeito, como tem característica muito empreendedora, disse, não, vamos adotar essa mesma lista. Então já está valendo este ano os novos 600, além dos 300 que já existiam, mais 600 finais. Em torno de 7 mil empresas deixaram de pagar hoje, o vencimento é hoje. Deixaram de pagar hoje mais de 7 mil empresas. Então, acho que já foi um grande alento, né? Mas o problema continua. A lei realmente tem que ser... Não, a arrecadação realmente foi uma perda arrecadatória que vai se reverter em outra. O valor está 8,9 Título de curiosidade, um contribuinte que estava acostumado, enquanto eu estava na fazenda como diretora, sempre me conhece, foi na minha sala agora, eu falei, olha, não sou eu que vou resolver teu problema, eu achei que fosse um problema. Agora vai lá falar com o diretor Luiz. Ele falou, não, só vim tirar uma dúvida, eu acho que tem algum erro, tá? Que não lançaram uma relação de 8 ou 9 empresas os alvarás. Eu falei, conversa com o Luiz, porque eu acho que não tem mais que entrou no baixo risco. E não foi dito e feito. Ele estranhou e falou, olha, tem algum erro, não lançaram meus alvarás. Isso, de fato, é uma forma de fomentar a economia. Com certeza. Sem dúvida. Isso favorece até nós trazermos clientes e manter mais empresas para o nosso município. E só melhorando talvez a redação do artigo e orientando o setor, talvez já melhore, né? Sim. Porque essa fiscalização também, claro, não dá para fazer em tudo, mas tem que ter essa fiscalização. Até como o Felipe disse, como tem várias atividades, quem me garante que daqui 2 anos ele não passou a exercer essa atividade, não a de petrolífera, mas uma confecção, Luiz, posso fazer uma informação operacional? Pode, depois eu te questionar isso, porque justamente, salvo engano, me corrija, essa agora já está automático da Receita Federal de baixa lá, já dá baixa. O regime baixou lá, já vai estar baixando. A gente já está fazendo agora de Isso começou suspender, quando? acho que ano passado, acredito. Porque isso aí, E eu não levantei esse assunto na mesa porque eu queria confirmar com a Ana. Mas a baixa automática não existe. Existe é manual. Você Manual. recebe, vê que Isso. está baixando a receita e faz a suspensão. É isso? porque normalmente o contribuinte se dá conta 2, 3 anos depois. E outra informação também, na carta o sistema do- Beta carta está contratando um serviço que vai integrar com junta comercial. Isso. E aí sim vai ser automático. Aí, mas problema. Porque hoje a menos. o sistema da prefeitura não consegue fazer de forma automática. E aí a Beta subempreitou uma outra empresa que vai atuar dentro do sistema Beta que vai conseguir fazer essa Integração. integração sistêmica, né? Sem o ser humano atuar automático. Excelente. Bom, Próximo. problema o resultado do julgamento, processo recurso voluntário CN358/2025, falou em nome do recorrente o contador da empresa, Jonas Martins Borges. Decisão por unanimidade de votos, decidiu-se pelo conhecimento e no mérito pelo mesmo fórum, pelo provimento do recurso voluntário para reformar o lançamento, reformar a decisão por instância. Reformar a decisão por instância. Os senhores se sintam à vontade se quiserem ficar aqui. Também se Agradecer a quiserem- vocês e dizer que, de novo, foi meu examinador de TCC, foi meu professor. A Marlúcia foi minha colega de classe, então assim, é sempre bom às vezes a gente poder estar aqui contribuindo de alguma forma ou de outra também com o município. Né? Obrigado aí mais uma vez. Uma satisfação. Senhores, antes de apregoar o último processo, que é o recurso voluntário de 800, Tchau, tchau. nós precisamos resolver uma questão procedimental. Eu já peço que o doutor Vitor Budnik da Silva sente-se na mesa para que a gente tenha essa decisão de forma colegiada, inclusive com a participação do doutor Vitor Budnik. Criciúma é uma prefeitura de pequeno porte. Muitas vezes, os servidores, eles batem no escanteio e correm para cabecear para fazer o gol. Então, a gente faz diversas atribuições ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, sou presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, sou auditor do Tesouro Municipal, sou diretor da Receita e coordenador do Movimento Econômico. A minha suplente, que é a Maria, por favor, senta mais. A Maria, que é minha suplente, ela é auditora do Tesouro, é suplente do presidente e também é auditora-chefe do lançamento do ITBI. Esse recurso trata-se de ITBI. Então, assim, há impedimentos aqui, 2 impedimentos. Esse recurso trata-se de uma impugnação que foi proposta com base num lançamento do ITBI, que ela é responsável. Então, ela não pode julgar o mérito do ITBI porque ela está vinculada ao lançamento. Mas só que trata-se de um não conhecimento da impugnação que eu fiz. Eu, presidente, tenho a atribuição de não conhecer, fazer análise de admissibilidade. Nesse processo, pelas razões que alego, eu não conheci. Imediatamente, intempestivamente, o
recorrentes agora, né, ele se insurge não com relação ao mérito, porque o mérito não foi analisado, e sim com a minha análise de admissibilidade. Então, eu admiti o recurso para questionar a minha decisão, encaminhei para a conselheira relatora, doutora Fernanda, e disse o seguinte: neste momento, análise somente a minha decisão de admissibilidade. Caso ela seja reformada, peço que desça a primeira instância para analisar desde o início o mérito. Então, qual é a situação que estamos? Nesse momento, o julgamento é da minha decisão. Eu estou impedido, eu não posso participar. Então, eu chamaria a primeira ideia que eu proponho é essa. Chamaria para conduzir a sessão, nesse momento, a Maria, que no ponto ela não está impedida. Caso seja reformada a decisão, aí, em um eventual recurso da primeira instância, aí eu estaria apto, porque acredito que não estaria impedido, porque não se estaria mais analisando a minha decisão, sim o próprio mérito. Aí eu queria ver com vocês se vocês aceitam ser desta forma. Se não aceitarem, eu tenho outras propostas também. Não vejo problema. Eu gravo um recurso especial aqui, não foi conhecido, foi isso? Uhum. Então, não, sim. Perfeito? Me parece uma boa solução. Então tá. Então eu vou pedir que a Maria sente-se na presidência, assuma a condução desse processo. Bate a Eu foto. posso 30 segundos ao banheiro? Claro, suspenda a sessão toda. Então, vou pegar Obrigado. Retornando então à sessão de julgamento, eu vou pedir então aqui a minha suplente, a Maria, ela se assente a mesa e conduza a solução desse processo em relação à análise de admissibilidade que foi feita depois. E agradeço a presença de todos. Depois já pode encerrar a sessão, Maria. Obrigado. Tá. Sim. Tá. Tá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Que surpresa aqui, mas vamos lá. Tá, julgamento do recurso voluntário CM 67/2026. O assunto é recurso administrativo com decisão de não conhecimento da impugnação. Recorrente SD participação limitada. Relatora doutora Fernanda Ufim. Peço para que ela leia o relatório. Tem a manifestação já. Trata-se de recurso voluntário interposto por SB Participações Limitada em face da decisão monocrática proferida pelo presidente deste Conselho Municipal de Contribuintes, que não conheceu da impugnação do lançamento de TBI, com fundamento no artigo 138-C, segundo, a linha A, do Código Tributário Municipal. Na decisão, o presidente entendeu que o pedido de informações e solicitação para emissão de boletos para pagamento do débito realizado por um dos sócios da empresa via e-mail configurou desistência tácita do direito de discutir o crédito tributário na esfera administrativa. A recorrente, em suas razões, sustenta em síntese a nulidade absoluta do suposto pedido de parcelamento, uma vez que o contrato social da empresa exige a assinatura conjunta dos dois sócios administradores para atos que impliquem obrigação para a sociedade, o que não foi observado, já que a comunicação com o fisco foi realizada por apenas um deles. A aplicabilidade na esfera administrativa da tese firmada pelo STJ no tema 375, segundo a qual a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, defendendo que o mesmo raciocínio deve impedir a extinção do processo administrativo. No mérito, manifesta a ilegalidade da cobrança por violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, tendo visto a existência de decisão administrativa anterior, proferida em 2017, que já havia reconhecido a imunidade do ITBI sobre os mesmos imóveis. Pugnar final pela reforma da decisão para que sua impugnação seja conhecida no mérito e provida para cancelar a exigência fiscal. Após a leitura do relatório, o doutor Victor pode se manifestar ainda aqui. Só uma questãozinha. Como a gente vai tratar só sobre essa preliminar de nulidade, eu acho que o advogado poderia também fazer a sustentação, nós não vamos entrar no mérito, já evitar entrar no mérito, né? Nem podemos, né? Eu evito entrar no mérito, mas eu trago só uma questão Porque fundamental para a gente entender o que aconteceu, só essa questão. Mas não está em debate, né? Eu penso que não seria nenhum momento de sustentação oral. Não, até porque aí vai anular a sessão, porque é a Maria que está presidindo, né? Eu acho que a gente não pode nem debater. A gente tem elementos suficientes aqui, a gente já entendeu qual é a questão fática. Um dos sócios
pede o parcelamento do débito, existe uma convenção particular, que é o contrato da empresa, que ambos devem assinar por ela, e agora ele alega a nulidade daquele pedido do sócio. E o presidente... Eu até estava adiantando pro Luiz, porque a decisão do Luiz, esse fato da assinatura do sócio, ele trouxe agora e recursável, isso não foi analisado pelo Luiz, né? Então o Luiz ele indeferiu ali a análise, porque a nossa lei fala em renúncia tácita quando tu faz o simples pedido de parcelamento. Aí ele deferiu por causa disso. Eu até trago aqui algumas situações. Só um momento, doutor. Para a gente também não incorrer em qualquer vício de nulidade. O pedido de parcelamento implicou na perda do prazo. Isso, é a renúncia tácita. Não, a renúncia tácita do direito de recorrer. Não, mas a dúvida é, ele apresentou o recurso em algum momento? Apresentou? Tanto que aqui. E esse recurso foi tempestivo? Foi depois do pedido de parcelamento. Ok. Ainda que tenha havido, digamos, a renúncia tácita, o pedido de parcelamento com benefício aconteceu dentro do prazo? Ou existia alguma impugnação, algo do tipo, ou era simples parcelamento de um débito lançado em primeira instância? A gente não está falando de nenhum recurso aqui. Na verdade, Se me permite, talvez. teve um parecer fiscal em 2017 que condicionou a imunidade. Na verdade, ela não foi nem condicionada, né? Eu trago isso justamente para a gente entender a situação. O que acontece? Em 2016, o meu cliente, ele faz um pedido... Doutor, novamente, a gente não pode entrar no mérito. Isso, perfeito. Do caso. Isso. Conselheiros. Isso, não, Vitor, isso vai trazer situações fáticas do que aconteceu, tudo bem, a gente só não pode entrar no mérito. Não vou entrar no pena mérito. de Só quero trazer viciar de a sessão, fato. De né? fato, o que aconteceu foi o seguinte: em 2016 ocorreu esse pedido administrativo de imunidade para a integralização de 3 imóveis. O pedido foi deferido sem qualquer condicionante, e isso está juntado aos autos, decisão administrativa da Procuradoria e respaldada pelo secretário da Fazenda até então. E aí, em 2025, o meu cliente é surpreendido com um lançamento de TBI justamente daquelas operações, daqueles imóveis específicos em que não houve condicionamento, em que havia sido deferido a imunidade. Como isso foi recebido no e-mail pessoal de um dos sócios, ele acabou solicitando as informações acerca do parcelamento, porque foi disponibilizado parcelamento sem juros e correção monetária, enfim. E nesse meio tempo, ele me apresentou depois essa situação, eu falei, não paga esse parcelamento, porque a gente vai apresentar uma impugnação administrativa naturalmente, porque tu tinha respaldo da Secretaria da Fazenda, inclusive da Procuradoria. E a minha impugnação, que foi tempestiva, ela não foi conhecida. Então, meu recurso é somente nesse sentido, de conhecimento dessa impugnação. Vamos passar para o voto, né? Excelente, Vitor. Está bem claro? Eu acho que a Fernanda pode ler o voto, não? Estamos de acordo? Sim. Presidente. Pode, doutora Fernanda, fazer seu voto. A questão primordial a ser analisada é se o pedido de parcelamento manifestado por um dos sócios seria ato válido e suficiente para configurar a renúncia ao direito de discutir o tributo. O artigo 47 do Código Civil, que dispõe que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. O ato constitutivo da recorrente é o seu contrato social, que em sua cláusula 12ª da alteração segunda contratual define os limites dos poderes dos seus administradores ao prever que a sociedade tem como administradores os sócios Rafael Gino Serrafim e Eliana Budni, que assinam em conjunto. A exigência de assinatura conjunta significa que o poder de cada administrador é limitado, não podendo ele, isoladamente, praticar atos que obriguem a sociedade. Ao solicitar o parcelamento de forma unilateral, o sócio Rafael Gino Serrafim claramente agiu fora dos limites de seus poderes. A consequência jurídica de tal ato é ditada pelo próprio artigo 47. O ato não obriga a pessoa jurídica. Sendo ineficaz perante a sociedade, não pode ser invocado pelo fisco para prejudicá-la, suprimindo seu direito de defesa. A confissão de dívida e a adesão a um parcelamento são atos de grande relevância que extrapola a gestão ordinária, exigindo com maior razão a estrita observância das regras de representação. A jurisprudência, ao interpretar o alcance das regras representativas societária, corrobora essa tese, negando a validade e atos praticados com vício de poder. Aí eu trago jurisprudências aqui do TJ de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, analisar a conduta de administradores, reforça a importância da observância das regras de contrato social, também trago uma jurisprudência do TJ daqui. E se o ato que fundamentou a decisão do presidente ele é ineficaz e não obriga a pessoa jurídica, ele não pode produzir qualquer efeito jurídico válido. A consequência lógica é que a desistência tácita, prevista no artigo 138C do CTM, jamais se configurou, pois lhe falta o fato gerador, um pedido de parcelamento válido e eficaz. Uma vez afastado o óbice ao conhecimento da impugnação, o processo deve ser retomado ao seu curso. Ante o exposto, com base na fundamentação legal, artigo 47 do Código Civil e jurisprudencial, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe provimento para cassar a decisão do presidente do CMC, que não conheceu da impugnação. Aí deve usar-se retornar à primeira instância administrativa para a impugnação seja legalmente processada e julgada no seu mérito. Aqui no caso, então, eu acabei não analisando o nosso dispositivo, né? Realmente ele fala em renúncia tácita, simples pedido de parcelamento, mas teve essa outra questão que ele trouxe agora em grau recursal, então, dizendo que quando ele recorreu da decisão do presidente, né, que não teve assinatura de ambos os sócios. Aí, de fato, eu verifiquei que deveria ter essa assinatura conforme o contrato social, então, por isso. Presidente, está em discussão, matéria? Eu acompanho o voto, Fernanda, mas eu vou aqui, o que a gente discutiu antes, eu volto à questão da burocracia, né? Eu acompanho integralmente o voto. Mas me preocupa porque há uma facilidade hoje para você parcelar com o município de Criciúma, né? Você manda um e-mail e vem o parcelamento. Eu sou advogado, represento alguns contribuintes, isso facilita a vida do advogado, do contador, da própria empresa. E aí, se a gente adotar isso como padrão, cara, você vai mudar o setor de arrecadação. Os caras vão ter que pedir, não, manda o contrato social, assina o documento, tem que estar os dois sócios assinando, cara, isso vai dificultar para o contribuinte e vai dificultar a arrecadação tributária. E hoje, inclusive, está vencendo, é o último dia do refis, né? Hoje é hoje, né? Dividir em 10 vezes eu já né? Então hoje vai ter uma procura alta. Hoje vai ter uma procura alta. E às vezes o cara quer pagar com desconto bom em 10 vezes. Não, criou uma burocracia e o cara perdeu a chance do desconto. Então qual é a minha preocupação? E aí a gente tem a prática federal e estadual, embora a gente não tenha isso na legislação municipal, que é o pagamento da parcela. Pagou a primeira parcela, pronto. A adesão se dá com o pagamento. Pagou a primeira parcela, está feita a adesão. Você não precisa assinar documento nenhum, você entra no site, clica lá, tira guia, pagou, você não tem mais como negar que você parcelou. Aquela é a confissão expressa da dívida, o pagamento da primeira parcela. Então talvez a gente possa... incluir nessas proposições de mudança da legislação... A formalização do parcelamento condicional ao pagamento da primeira parcela. Se me permite até uma contribuição, é porque o artigo 69 do CTM, né, do Código Tributário Municipal, ele requer o requerimento do parcelamento somente poderá ser solicitado pelo contribuinte. Nesse caso, como o contribuinte é uma pessoa jurídica e que pelo contrato social está vinculada à figura dos dois sócios para criação de qualquer obrigação. Então, me parece que o pagamento ficaria muito mais... Nesse caso, não chegou a haver o pagamento. Só uma ponderação. A gente também tem uma ligeira confusão, mas não é nem no sentido negativo da palavra, entre o direito de recorrer e o pedido de parcelamento. Se fosse um caso de um recurso aqui de primeira instância e ele opta, não, vou pagar com desconto, ou teve o lançamento, vou pagar com desconto, e você perde o direito de recorrer quando você confessa e parcela, né? Não é o caso dos autos. Exato. E também acho que no mérito, a gente está novamente aqui quase que julgando o mérito do recurso. A gente está julgando a admissibilidade desse recurso. Isso. Então eu acho que é suficiente que se reforme a decisão do presidente para que se admita o recurso. Seria isso? Exatamente, para que o parcelamento não seja considerado formalizado. Se casse, se eu reforme, enfim. Inclusive, eu vou precisar resolver hoje um caso desse aqui na fiscalização. Eu tenho um contribuinte que está com recurso, e mandamos um e-mail para a fiscalização diz, não, eu não posso te passar a simulação de parcelamento porque você está com recurso. Mas é o contrário. Se você passa a simulação, eu faço parcelamento, aí eu renunciei à esfera administrativa. Aí sim tem a renúncia do recurso administrativo. E aí ele prejudica o conhecimento do recurso administrativo, que talvez tenha que ser essa a prática, né? Eu me surpreendi, na verdade, com a redação desse artigo. Eu não sabia que tinha quando eu fui ler, simples pedido. Qual é o artigo?
Tô com 314 na cabeça. É que a gente também não pode declarar inconstitucionalidade de lei, Não, né? sim, Ou ele sim. Então, assim, propositura o que vai ser de alteração. discutido assim, no recurso é justamente isso. Se basta um dos sócios, se um dos sócios teria força para perante o fisco, ainda que tenha um artigo lá do Código Tributário Nacional que fala que as convenções particulares não vinculam a fazenda pública. Como é que a gente vai tratar isso? Mas aí é nos autos do próprio recurso, não? É 138C, isso. Acho que o pagamento, inclusive, segundo. pagamento, inclusive, resolve essa discussão, né? Porque a partir do momento em que a sociedade paga a primeira parcela, torna-se fora de conhecimento de ambos os sócios, de regra por estarem na Acho que o administração. conflito vai estar no 123 do CTN, né? Salvo disposições em lei contrária, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não pode ser oposta à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações. Enfim, mas é uma discussão. Se não me engano, é 138C. Supera-se a desistência total ou parcial esse do é do processo CTN, contencioso né? tributário na esfera administrativa. Inciso 2, tacitamente. Pelo pagamento ou pedido de parcelamento do crédito tributário, discutido total ou parcialmente. Como eles têm o ou aqui, já tem o pagamento na legislação, na legislação municipal, mas está aqui pagamento ou pedido de parcelamento. Alternativo, né? É 138? 138, 138C, inciso 2, 2A. 2A. 138C, isso mesmo. Até porque nesse caso não tem nenhuma formalização de parcelamento, uma troca de e-mail, né? É. Não tem não veio aqui no balcão, formalizou um parcelamento, Simples pedido por e-mail. Então, eu acompanho o voto. Eu também acompanho. Acompanho o voto também. Ok. Acompanho o voto da relatora. Aí eu não sei se é o caso de propor também, nesse particular, a alteração da redação do 138C, inciso 2, a linha A. Eu acho que vale a pena discutirmos Pelo isso. Vamos esperar o Luiz, né, Isso, depois do julgamento desse caso, né, até para não haver nenhum tipo de maculação. Né, Acompanho a relatora. Unanimidade, voto decidido pelo conhecimento, médico pelo mesmo código de votos pelo provimento do recurso. Para caçar a decisão do presidente. Caçar o reforma. A doutora usou caçar, mas aí eu fiquei na dúvida. Usou caçar? Eu não lembro qual que seria a expressão, mas enfim. Pode ser. Eu não lembro a definição jurídica da diferença. Essa me perdoar. Mas Então, pode encerrar a sessão. sessão Sessão encerrada. É isso.